Fala galerinha, tudo bem? Espero que sim. A nossa aula hoje é o capítulo 1, o Iluminismo, é isso mesmo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Edvardo Zaranza, para os íntimos Edvardinho, trabalho com a disciplina de História. Professor, eu já conheço o senhor, eu sei que muitos aí já me conhecem. No entanto, essa aula ela pode ser usada por outros professores. Aí esses alunos, claro, não vão me conhecer. Então, por isso que eu sempre estou me apresentando, beleza? Edvardo Zaranza, para os íntimos, Edvardinho. Vamos lá? Eu sempre, eu sempre começo a minha aula com uma mensagem com o socioemocional. O socioemocional dessa aula é: a vida começa depois do café da manhã. Eu sei que muitos de vocês estão assistindo esse vídeo logo de manhãzinha, então, antes da atividade, vamos lá, tomar um cafezinho da manhã. Professor, eu não gosto de café, toma um suco, uma bananada, seja lá o que for, pãozinho, leite, mas não deixe de se alimentar. Alimente-se bem antes de começar a estudar. Eu garanto para vocês, se você estiver bem alimentado, o conteúdo que já é fácil vai se tornar ainda mais fácil. Tranquilo? Pode confiar. Vamos lá. Socioemocional, fato. E aí? Galera, eu vou dividir o iluminismo em 3 aulas. A aula de hoje é a introdução, a gente vai ver apenas o início desse movimento. A próxima aula, o desenvolvimento, e aí o terceiro vídeo é concluir tal conteúdo. Por quê? Porque se eu fosse fazer tudo em uma única aula, o vídeo ele ficaria muito extenso. E eu sei que vocês odeiam o vídeo longo. Então, por isso que eu vou dividir o iluminismo nessas 3 partes: introdução, desenvolvimento e a conclusão. Beleza? O iluminismo ele é um movimento que acontece nesse contexto aqui, ó, o contexto do século XVIII. Professor, eu já escutei muito falar de século XVIII, mas não sei o que é isso. Calma, é fácil. Século é tudo aquilo que acontece no intervalo de 100 anos. 18 é tudo aquilo que começa a partir de 1701 e vai até 1800. Então, o século XVIII, se você fizer as contas aqui, dá 100 anos. Tudo que acontecer entre 1701 até 1800 é justamente século XVIII. Logo, o iluminismo ele vai acontecer nesse período aí. Por isso, o iluminismo é um movimento do século XVIII. E aí? O iluminismo, por ter acontecido no século XVIII, o século XVIII ele começa a ser chamado pelos historiadores de século das luzes. Galera, século XVIII, século das luzes. Por quê? O que é que isso significa? Galera, luz aí é usado no sentido metafórico, quer dizer razão, liberdade. Então, luz aí é nesse sentido, de razão, liberdade. Inclusive, essas são as 2 palavras-chave do iluminismo. Quando eu estou falando de iluminismo, eu tenho que falar para vocês dessas 2 palavras, razão e liberdade. Por quê? Vocês vão entender daqui a pouco, ó, nessas dicas aqui, mas calma. Tranquilo? Vamos lá. O iluminismo ele é um movimento europeu. Ele vai acontecer lá na Europa. Mais precisamente, ele nasce na França. Então, o iluminismo é um movimento europeu, acontece no continente europeu, e ele nasceu, a origem desse movimento é justamente num país europeu chamado França. Quem fez esse movimento? O iluminismo ele é promovido pela burguesia. Promovido é no sentido de quem fez. Então, quem está aí
projetando, arquitetando o iluminismo é justamente a burguesia. Professor, quem era a burguesia? Seria a classe dos comerciantes. Hoje a burguesia seria mais ou menos o que chamamos de empresários. Então é a burguesia que vai promover, que vai fazer esse movimento. Por quê? A burguesia promove esse movimento com o seguinte objetivo: o poder. Poder, professor? Sim. Agora, cuidado. Eu posso estar me referindo ao poder econômico ou ao poder político. A burguesia, ela já tinha o poder econômico. Ela queria era o poder político. A burguesia promove o iluminismo para conseguir o poder político. Aí vem cá, calma. Se eu quero mandar na política, eu preciso primeiro derrubar quem manda nessa política. Então, se a burguesia quer mandar na política, ela precisa derrubar o que chamamos de antigo regime. Professor, quem é o antigo regime? É uma trindade: rei, nobres e a Igreja Católica. Mais uma vez, o antigo regime é uma trindade: eram os reis, nobres e a Igreja Católica. Então eram esses três que controlavam a política da Europa naquele momento. O rei, em parceria com os nobres, em parceria com a Igreja Católica. Então, se a burguesia quer realmente ter o poder político, ela vai ter que derrubar essa estrutura. Ela vai ter que ir para o fight contra o antigo regime. Derrubar rei, nobres e a Igreja Católica. Tranquilo? Para isso, temos aqui a palavra iluminismo. Vem da palavra aí, ó, luz. Iluminismo, iluminar, luz. E luz, como eu já disse no início da aula, tem aí o sentido de razão, liberdade. Por quê? Com essas duas palavras, a burguesia consegue bater, ó, dar um tapa no antigo regime. Professor, prova. Vou provar. Quando eu falo em razão, claramente eu estou batendo em quem? Na Igreja Católica. A Igreja Católica, assim como toda outra religião, ela vive em função da fé. E aí? A Igreja queria que a fé fosse maior do que a razão. Aí a burguesia, está errado. Temos que colocar a razão em primeiro lugar. Depois vem a fé. Então, quando eu falo em razão, eu estou aqui, ó, batendo na Igreja Católica. Eu estou questionando a Igreja Católica. Além da palavra razão, eu também falo muito, os iluministas falavam muito em liberdade. Quando fala-se em liberdade, eu bato no antigo regime todinho. Por quê? Porque quando eu falo em liberdade política, eu bato de frente com quem? É isso mesmo, com o rei. O rei é que mandava. Quando eu falo em liberdade econômica, eu bato nos nobres, porque eram os nobres que controlavam a economia. E quando eu falo em liberdade religiosa, claramente eu bato na Igreja Católica. Então, com a palavra liberdade, eu estou aqui, ó, metendo a porrada no antigo regime. Eu consigo questionar os reis, os nobres e a Igreja Católica. Tranquilo? Alguma dúvida? Não, é fácil, o iluminismo é fácil. Vamos lá. Para concluir essa nossa aula de hoje, eu vou começar a mostrar os expoentes do iluminismo. Professor, tá esculhambando, eu não sei o que é isso aqui não. Expoentes são os nomes que mais se destacaram. São os destaques. Aqueles que eu não posso deixar de falar. Então, o iluminismo teve sim algumas pessoas que se destacaram, levando essas ideias. E aí eu começo com esse bonitinho aí, ó, né? Lindo. É lindo, é o John Locke, John Luke, como queira chamar. Tá aí o primeiro expoente do iluminismo. John, ele é considerado o pai do iluminismo.
Ou seja, ele é o responsável aí por dar início ao movimento iluminista. Por isso que ele é chamado, ele é considerado o pai do iluminismo, porque ele é o precursor, ele é o primeiro, ele é quem inicia o movimento. John, ele passou parte da sua vida falando muito na palavra liberdade. Então, a cada 10 palavras, 8 era liberdade. Liberdade, liberdade, liberdade. Por quê? John, ele começa a falar em liberdade porque ele começa a questionar os reis. O rei dava liberdade para o povo? É claro que não. Então, quando eu falo em liberdade, eu estou aí, nesse momento, criticando o rei. E aí, se eu critico o rei, o que é que eu quero? Que o rei saia do poder. Se o rei sair do poder, olha aí, o caminho fica livre para quem ficar com poder? A burguesia. Então, essa era a ideia do John. Criticar o rei, tentar tirar o rei para colocar a burguesia no poder. Massa? Para isso, ele criou aí um conceito chamado de contrato social. Cuidado com isso aqui. Professor, o que é isso? Contrato social. Presta atenção, é facinho. Segundo John, quem está no poder assume um contrato com a sociedade. Que contrato é esse? Se eu estou no poder, eu vou ter que agradar. Eu vou ter que governar para a maioria. Então, essa é a ideia. O contrato social é o cara que vai mandar, ele assina um contrato com a sociedade. Ó, eu que mando. Sou eu que mando, então eu tenho um contrato, eu tenho uma obrigação de governar, de ter o apoio da maioria. Vem cá, quem era que mandava? O rei. O rei tinha um apoio da maioria da população? Na maioria dos casos, não. E aí, então o rei cumpria o contrato social? Não. E aí, quem não cumpre o contrato social, o que é que deve acontecer? Perder o poder. Olha aí. Então, o contrato social é: rei, tu não agrada a maioria, tu não governa para a maioria. Então, o que é que deve acontecer? Tu deve perder o poder. E se o rei perder o poder, o caminho fica livre para a burguesia. Massa, né? É, galera. E é só o início, beleza? Na próxima aula a gente vai conseguir ver os outros expoentes do iluminismo e eu espero contar com a presença de todos. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um cheiro e até a próxima. Tchau, tchau.